Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue donc pour cette nouvelle interview en vidéo. La première a été donc tournée l'année dernière, vous vous en souvenez, entre l'équipe de Golasso et Victor Severino, adjoint au Shakhtar Donetsk. Donc on a utilisé donc le même format parce que c'était une bonne résolution qu'on voulait avoir en cette année 2021, d'avoir de donner la parole encore plus aux différents acteurs du football, aux différents acteurs aussi en lien avec le football portugais, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir Fabio Martins, actuel ailier, attaquant de Al-Shabaab en Arabie Saoudite, premier actuellement du classement en Arabie Saoudite pour l'information, qui nous a donc accordé une assez longue interview, une quarantaine de minutes, pour vous les auditeurs, pour nous raconter son expérience, son choix d'aller en Arabie Saoudite, mais aussi son excellente saison l'année dernière à Famalicão au Portugal. Donc voilà, on a discuté donc de ses différentes expériences, des différents entraîneurs qu'il a eu dans sa carrière. C'est aussi un garçon très ouvert et qui nous a parlé aussi d'autres sujets par rapport au football portugais, par rapport aux différents problèmes qu'il y a dans notre championnat. Voilà, donc on est très très heureux de pouvoir l'accueillir, de pouvoir vous proposer cette interview. Nous, on a pris énormément de plaisir, moi et Louis, à réaliser ça avec lui. Donc on voulait le remercier tout d'abord, une nouvelle fois. Et ensuite, on espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous, on a pris à participer à cette interview avec lui. Donc c'est tout de suite, et on se donne rendez-vous. N'hésitez pas après, ensuite, à commenter sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux. Vous les connaissez déjà. Et nous, on se dit à la prochaine, et profitez-en bien. Então, boa noite, Fábio. Bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui connosco. É um verdadeiro prazer que o primeiro jogador entrevistado pela Gola seja o Fábio Martins. Muito obrigado, outra vez. Está também comigo o Luís. Luís, bem-vindo. Obrigado. Boas, Fábio. É uma honra ter uma entrevista contigo, ainda mais que é a minha primeira para mim, por isso, muito obrigado. É verdade. Obrigado. Então, vamos a isso. Então, a minha primeira pergunta, Fábio, quais são as tuas primeiras impressões sobre o campeonato da Arábia Saudita? É a tua primeira experiência fora do país, fora de Portugal. Depois de acabar a primeira volta, eu acho, em primeiro lugar, a condição, se não me engano. Quais são então as tuas primeiras impressões sobre este país, este novo campeonato da Arábia Saudita? Sim, estou a gostar bastante. A adaptação até foi fácil, até me surpreendeu bastante por isso, porque quando vim sabia que era um país completamente diferente, costumes completamente diferentes, as tradições, a maneira de pensar das pessoas, e pensei que me ia adaptar, ou seja, que ia demorar mais a adaptar-me, mas não, adaptei-me bem, sinto-me bem aqui. O campeonato é ligeiramente diferente, sim, o futebol é muito mais físico, muitos contra-ataques, não é um jogo tão pensado, não tão forte taticamente, mas adaptei-me bem os primeiros 2-3 jogos para adaptar e agora sinto-me super bem. Perfeito. Só tenho 27 anos, muitos observadores vão dizer que é cedo para ir para a Arábia Saudita. Acho que entendes, já disse que a parte financeira foi muito importante depois do empréstimo do Braga. Eu, sinceramente, eu entendo, porque somos adeptos e não somos jogadores, os jogadores é um emprego também, mas se tu entendes, às vezes, os observadores que não entendem as pessoas, os jogadores como o Fábio Abreu, como ti, que são jovens e que vão cair cedo para este tipo de destinação. Assim, a vida de cada um só é essa pessoa que diz respeito. Cada um toma as suas próprias decisões. Uhum. A minha decisão de vir para cá foi muito ponderada, pensei muito, e pensei pela minha cabeça, pensei pela cabeça também dos meus familiares, a quem pedi opinião e peço sempre. E acho que era a melhor altura, ou seja, já estava há vários anos em Portugal, sentia que em Portugal já não, ou seja, não tendo a oportunidade em Braga e fazendo a época que fiz ano passado em Famalicão, ficava curto voltar a um clube mais pequeno, quando o Braga também não contava comigo, como a treinar à parte. Tendo contrato com o Braga, é difícil também sair para um clube maior, um Porto, um Sporting, um Benfica, porque a negociação, como vocês sabem, é difícil também.
E então a ideia era sair para o estrangeiro, abraçar um novo projeto, ou seja, mudar as minhas rotinas, sair do país, ir para uma coisa completamente diferente e pronto, surgiram algumas propostas, felizmente, porque ano passado correu bem. E decidi-me por esta, porque primeiro de tudo tinha aqui o Mr. Pedro Caixinha que me incentivou bastante e me convenceu a vir para cá e, como é lógico, não o escondo que a perspectiva financeira também foi muito boa, então como eu digo muitas vezes, um jogador tem que se sentir valorizado não só com as palavras nas redes sociais, com os adeptos a bater palmas, com todo esse tipo de elogios, mas também na perspectiva financeira, porque como disseste bem, isto é um trabalho, não deixa de ser um trabalho, dependemos disto para viver. E ao contrário de outros trabalhos, só é um trabalho de curto prazo, né? Aos 35, 36, deixa de render. Então tinha que pensar no meu futuro, tinha que pensar no futuro da minha família, do meu filho, e a decisão foi super fácil. Não me preocupei com o que os outros iam achar, sei. E sinto que muita gente pensa como tu dizes, ou critica pela decisão, mas foi a minha decisão e não estou nada arrependido. Eu não critico, eu entendo. Eu entendo. Há muitas pessoas que não entendem, mas eu tento pensar desta maneira. Mas depois da tua temporada no Famalicão, não sei se foi a melhor temporada da tua carreira, não sei se há essa, a primeira no Braga, não sei, mas se eu esperava, não, melhor proposta, não em Portugal, no estrangeiro, fora na Europa, eu esperava uma proposta um bocadinho melhor a nível desportivo. Depois de saber que o Braga não queria mais nesta plantel, por essa temporada. Foi uma situação caricata, porque, ou seja, apresenta-se, primeiro era para eu me apresentar também, só que depois mudaram de ideias e já não era para me apresentar. Queriam fazer um encaixe financeiro comigo, falava-se de 5, 6 milhões que eles queriam fazer comigo, e então os clubes que apareciam, era o valor que se falava, que era 5, 6 milhões, o Braga pedia, o Braga não arredava o pé disso, ou seja, era o valor que queriam, não incitavam um empréstimo. E então as negociações todos os clubes que apareciam era esse valor que falávamos. Com esta situação do Covid, sabes que os clubes também não estão tão bem financeiramente, e depois, ou seja, eu não deixava de ser um jogador que fez uma boa época, mas num Famalicão, um clube que não tem assim um grande nome, não é? Então era difícil alguém chegar e pagar 5, 6 milhões por um jogador que tinha feito uma boa época assim, mas no Famalicão. Então foi difícil. Depois já se começou a baixar a expectativa, já aceitavam o empréstimo, mas já para o final, né? E eu já disse isto muitas vezes, não tenho problema em dizer. Os últimos 4 clubes, ou seja, eu tinha 4 equipas para ir, o Al-Shabaab incluído, tinha uma equipa de segunda liga espanhola, tinha uma equipa de segunda liga inglesa, tinha o Fenerbahçe da Turquia. Sim. E tinha aqui os 2 clubes, ou seja, das segundas ligas não me interessavam, porque achei que na minha idade não fazia sentido, mesmo que fossem projetos até interessantes. Primeiro, financeiramente não eram apelativos para mim nesta altura, e depois não me via ir para uma segunda liga. O projeto Fenerbahçe, confesso que foi a primeira coisa que mexeu comigo, porque era uma perspectiva de continuar na Europa. A proposta era mais baixa financeiramente que aqui, mas eu aceitava, porque continuar na Europa, um projeto, uma equipa com nome. Turquia também é um país que vibra muito com o futebol, os adeptos são fervorosos, então isso também me chamava. Só que depois não chegaram a acordo com o Braga, porque o Braga pedia depois um valor de empréstimo e o Fenerbahçe não podia, não queria pagar. E então decidi vir para cá. O Al-Shabaab pagou 1 milhão por mim pelo empréstimo de uma temporada e pronto, vim para cá, vim para cá super feliz, super confiante que as coisas iam correr bem e felizmente que estão a correr, não é? E no último verão falaste com o Mr. Carvalhal? Ou não? Não. Como disse, tinham falado comigo que era para me apresentar, depois me disseram que não, mas nem uma conversa tive com ele, não faço a mínima ideia o que é que ele pensa. Aliás, ele disse também já numa entrevista que foi uma decisão que não passou por ele, foi uma decisão da direção. A direção queria fazer um encaixe comigo e pronto, respeito, né?
Sim, Fábio, tu falaste agora da complicação de, por exemplo, sair do Braga e ir para um grande em Portugal. Houve rumores, acho eu, para tu voltares ao teu clube da formação, que é o Porto. Então, agora explicaste que não tiveste um contacto fixo, não houve negociações com o Porto, mas aqueles rumores ficaram, saíram muitos, e achas que é por causa que estavas em contrato com o Braga que não voltaste lá, ou só foi mesmo rumores? É engraçado, essa história do Porto foi engraçada porque acho que até foi no Correio da Manhã que saiu essa capa que o Porto estaria interessado, porque e foi engraçado, ou seja, diziam que eu me tinha reunido com o diretor desportivo do Porto. Foi engraçado porque foi um dia que eu fui, por acaso nunca contei esta história assim a ninguém, em nenhuma entrevista. Foi um dia que eu fui almoçar com o meu empresário e por coincidência, e juro que foi por coincidência, não tínhamos nada marcado com ninguém, o diretor desportivo do Porto estava lá. E pronto, como nos conhecemos, é normal, conheço, perdi 2, 3 minutos a ir à mesa dele, falámos um bocadinho, trocámos ali umas ideias, mas nada mais que isso. Provavelmente alguém nos viu e deve ter dito ao jornal que estávamos reunidos e saiu isso. Que eu saiba, não houve nenhuma abordagem da parte do Porto para a contratação, que eu saiba, né? Não passa para mim também. Peço ao meu empresário para nunca me colocar a par disso. Se as coisas estiverem num estado avançado, se for mesmo uma coisa avançada, aí sim, gosto de saber, mas antes disso, não. Sei que, por exemplo, houve uma altura no meu ano em Chaves que o Sporting queria a minha contratação e lá está. Por ter o contrato com o Braga, as coisas não chegaram a acordo, porque é difícil. Vimos agora a contratação do Paulinho para o Sporting, mas lá está num molde de 12 milhões ou 14 milhões, não sei bem, e é difícil sair de um Braga para um clube grande em Portugal, porque o presidente Salvador é um negociante difícil, então é difícil, não é? É isso. E agora a minha próxima pergunta vai ser, se já tens ideias, claro, qual serão as tuas ambições depois da Arábia? Tens objetivos específicos para o teu futuro? A seleção ainda é um objetivo que queres atingir? Não é? Tens já ambições outras? O campeonato em Sim, particular. a seleção é sempre um objetivo, é sempre um sonho de criança. Felizmente, joguei na seleção nas camadas jovens e era um orgulho para mim, como é lógico, mas sei que vindo para cá é algo que fica mais difícil, porque é uma liga teoricamente mais fraca, com menos visibilidade, e então percebo perfeitamente que essa chamada esteja mais longe. Quanto aos objetivos, quando eu vim para cá, a minha vinda para cá também foi na perspectiva de abrir estes mercados, ou seja, abrir os mercados dos Emirados, o Qatar, mesmo outras equipas da Arábia, porque fazendo um bom campeonato aqui, e eu já estou com um contrato muito bom, não tenho como o esconder, mas fazendo um bom campeonato aqui, o meu ordenado dobra, triplica. E a ideia foi essa, ou seja, vir para cá, fazer uma boa época, e esperar que alguma equipa se chegue à frente e depois negociei com o Braga e me compre. E a ideia foi essa. Agora vou esperar para ver no final da época o que é que vai acontecer, né? Está bem. E depois da tua carreira de jogador, gostarias de ficar no mundo do futebol? Como sabemos que gostas muito de bola, de táticas e tal. Um dia iremos ver o Fábio Martins treinador? É uma boa pergunta. Nesta fase da minha carreira ainda não pensei muito bem nisso. Tenho muita gente próxima que me diz que provavelmente eu daria um bom treinador pela maneira como vejo o jogo, como me expresso, como falo. Mas é algo que para já pelo menos não o sinto que seja algo que vá ser o meu futuro. Posso talvez daqui a 3, 4 anos mudar de ideias, não sei. Mas para já não tenho isso muito bem claro, não tenho isso muito bem definido. Está bem. Não tens nenhum cursos, nem o primeiro, nem o segundo. Não, era assim, a minha ideia, e tinha pensado isso a época passada, se eu tivesse ficado em Portugal eu ia começar este ano a tirar o nível 1. Mas como não fiquei, como vim para fora, não comecei, mas é algo que se calhar vou começar, só mesmo para depois, se me puxar esse bichinho de treinador, eu já ter algo seguro e ser mais fácil, mas para já não. Ok.
Vai. Sim. Não, é só a minha próxima pergunta é sobre os teus 2 anos no Braga. Acho que já disseste que o primeiro ano foi bom e eu concordo. Mas o segundo ano foi um bocadinho caricato, foi um bocadinho complicado. O Abel era treinador. Como é que, ainda como adepto do Braga, como sócio do Braga, não entende como é que o Frei Martins, de um dia para o outro, não estava chamado quase durante mais de uma meia temporada. Nesta temporada que foi o fim da temporada, a segunda parte da temporada foi também muito difícil. E como é que lembras desta temporada de 2018, 2019 com a Bela como treinador? Sim, assim, foi sem dúvida difícil. Acho que foi a fase mais difícil da minha carreira, não o escondo. Uhum. Como disseste bem, a minha primeira época em Braga, a tempo inteiro foi boa. Não era um titular indiscutível da equipa, mas ia entrando e ia fazendo a diferença, fazia assistências, fazia golos importantes. E sentia-me bem, sentia-me um elemento preponderante da equipa, mesmo não jogando tanto tempo como queria. E na segunda época foi caricato. Falava-se da saída do Ricardo Horta. Depois ele acaba por não sair. Eu sabia que o treinador contava com ele e era uma peça-chave para o treinador e continua a ser uma peça-chave para o Braga porque é um excelente jogador. Mas percebi logo desde o início que não ia ter os minutos de jogo que queria, né? Porque é normal, um jogador ambiciona sempre jogar. Começo a época no mesmo estilo da época anterior e entrando, se calhar não a ter tanto impacto como tive na época anterior e a não fazer tantos golos, fiz acho que um golo apenas, e depois de um momento para o outro, sem qualquer explicação, deixo de jogar. Já ouvi muitos adeptos aí a dizer que eu me peguei com o treinador, mentira. Que me peguei com alguém do staff, algum jogador, é mentira, nunca me peguei com ninguém, nunca tive qualquer tipo de problema com ninguém lá no clube, nem lá, nem em lado nenhum. Sou uma pessoa até bem tranquila e nem eu tenho explicação para isso, ou seja, deixei de jogar, deixei de ser opção, muitas vezes 19º quase que parecia de propósito, ou seja, ia para 19º apenas e só para ficar na bancada. E foi uma fase difícil da minha carreira, mas lá está, tudo serve para crescermos. E é engraçado porque depois na época seguinte, sabendo que o Abel supostamente iria ficar apressa-me para sair, porque não queria outra época igual à anterior, saio para Famalicão e passado uma semana ele sai para o PAOK. É engraçado. Era a minha próxima pergunta, se achas que com a saída do Abel um bocadinho mais cedo, tu ficarias neste ano no Braga com o Sapinto? É difícil dizer, porque lá está, não estou na cabeça dos treinadores. Sei que ele, num jogo que teve, ou seja, no primeiro jogo que teve contra o Famalicão, ele disse isso, que se dependesse dele eu estava no Braga, que não estaria em Famalicão. Mas lá está, é difícil dizer, é difícil explicar. E foi o que foi, não me arrependo, saí para Famalicão e felizmente fiz uma excelente época que me proporcionou estar aqui hoje com as condições que estão. Sim. Mas nesta segunda temporada do Abel no Braga, há algumas zonas de sombra, para mim, o caso do Martins, o caso depois da saída do Diego Sousa, e depois também tem este fim de temporada que é carcado, que só 27 pontos na segunda parte da temporada, quando fizemos 40 pontos na primeira fase, e ainda não tem verdadeiramente explicação como adepto desta temporada que ficou mal ao final com este quarto lugar, um bocadinho longe do Sporting da grande temporada de certo do Bruno Fernandes, mas também um bocadinho longe das expectativas. Sim. Lá está, são coisas que não têm explicação. Os treinadores é que têm as suas ideias, têm as suas opções. E eu, como jogador, nunca coloquei nenhuma opção de treinador em questão, ou seja, o treinador é que manda. Mas, como é lógico, e acho que é legítimo, quero sempre jogar, tenho essa vontade de jogar sempre, então foi uma parte difícil da minha carreira. Mas como te disse há bocado, serviu para crescer também. Agora vou ser eu, vou falar da tua formação. Essa pergunta vai ser mesmo focada nisso. Fizeste todos os escalões no Futebol Clube do Porto, acho eu.
Só passaste um ano no Padroense, mas pronto, é o Porto. Toda a E o gente. Porto. Quais são as tuas lembranças da tua formação? Ou seja, os pontos positivos ou negativos que guardaste de ser formado num grande? É assim, só tenho coisas positivas a dizer do Porto. É um clube que me diz muito, tenho um grande carinho e nunca o escondi. Foi o clube onde cresci como pessoa e como jogador. E então acho que foi muito, muito importante para o meu crescimento como jogador, principalmente. Davam-nos todas as condições, escola, treinos, conseguíamos sempre conciliar os horários de estudo, de escola com os treinos, isso era muito bom, era muito importante. E com isso consegui pelo menos completar o 12º ano. É só boas recordações. Agora, como jogador, é difícil porque lá está, se calhar pensas e se pensar que poderia ter feito a minha formação num clube mais pequeno, se calhar teria chegado primeiro à Primeira Liga mais cedo. Imagina que faço a carreira ou a formação num Boa Vista ou num Rio Ave, se calhar ali com 18, 19 anos estou na Primeira Liga, porque é normal e é assim que acontece. E com o Porto ou seja, depois daquela redoma que é o Porto, né? É como a minha casa, né? A minha zona de conforto. Chego à segunda liga, né? Com o Porto B, um ano que não estou, que não joguei tanto também como queria, com algumas restrições, porque o Porto tinha também dois investimentos grandes na equipa A que desciam para jogar na equipa B, o Iturbe e o Kelvin. Exato. E então não tive tantos minutos como queria. E depois tive que sair, e quando saí, como é lógico que não tinha nada de Primeira Liga, não apareceu nada de Primeira Liga para jogar, e então tive que ir para a Segunda Liga. E faço uma época no Aves, e felizmente depois com uma época boa, o Braga vai-me comprar, né? Está bem, então. Então, Fábio, que queremos abrir um bocadinho de jogo e sobre o lado do Pedro Gonçalves. Eu acho que o teu amigo, jogaste no ano passado com ele. Como é que tu... Não sei se vais concordar comigo, mas eu acho que neste Sporting, esta temporada, não tem a mesma posição que no ano passado no Famalicão do João Pedro Sousa. É um papel um bocadinho diferente. E também se reflete na forma como ele marca os seus golos. Não são os mesmos golos que no ano passado. Já no ano passado sentimos que ele tem um centímetro pelo golo, mas esta temporada são às vezes golos de verdadeiro jogador de nova, assim. Não sei se concordas comigo sobre isso e sobre a sua progressão nesta temporada. Está a fazer uma grande temporada. Sim, eu acho que a principal diferença é mesmo essa, ou seja, a posição é diferente. Ele no ano passado jogava mais recuado, era um 8, 10. E este ano parece-me que é um extremo interior, ou seja, joga mais à frente, mas muito ali por posições interiores, o que lhe permite estar muito mais perto da baliza e então fazer os golos que tem feito, e muito bem. Não é só os golos que tem feito, porque tem jogado bem, tem estado muito bem, e isso não é surpresa, porque ano passado também esteve e ajudou-nos bastante, mas eu acho que a principal diferença de um ano para o outro é essa, é estar mais próximo da baliza, permite-lhe fazer mais golos e, claro, a jogar no Sporting, que é uma equipa que tem muito mais pendor ofensivo, muito mais jogo de ataque, muito mais ataques para fazer golo, então é mais fácil para ele também fazer mais golos. Quando estás numa equipa teoricamente melhor, com jogadores teoricamente melhores, é mais fácil para ti também jogar se tiveres qualidade, né? Ele joga um bocadinho como o Fábio Martins na primeira temporada do Braga, nesta 3-4-3 com bola, às vezes o Pedro Gonçalves joga nesta posição de interior entre as linhas, e tu também um bocadinho com o Abel. São papel, é um papel completamente diferente que no ano passado com o Famalicão. Eu me lembro às vezes ele jogar num duplo pivô com o Horácio, quando o Gustavo não estava aqui. Ele sabe fazer quase tudo no meio campo, é assim. Sim, é sem dúvida um jogador muito inteligente, e disseste bem, quando o Gustavo não estava, e ele muitas vezes, como não tínhamos o treinador optava por colocá-lo num duplo pivô com o Racic, para ele muitas vezes jogar ali a 10 à frente deles, e resultava também, lá está, é inteligente, ele sabe jogar,
sabe posicionar-se e quando assim é, podes jogar em todas as posições porque vais cumprir. Ok, E agora vai, sim, tenho uma última pergunta. Então, são estes sistemas, agora falamos muito do 3-4-3 em Portugal. Jogaste nesta organização com o Braga. Entendes o porquê de ver tantos sistemas assim em Portugal e não só em Portugal, também na Europa, vemos essa organização como jogador, como também jogador de extremo, que não é verdadeiramente extremo, também é jogar a 10. Entendes esse, esses sistemas agora? Entendo e principalmente vês principalmente as equipas grandes a jogar assim, porquê? Porque te dá mais soluções dentro, ou seja, dá-te mais soluções avançadas a jogar por dentro. Tens os alas, os laterais neste caso, a fazerem o corredor e depois tens mais opções porque os dois extremos ou interiores, como lhe quiser chamar, estão dentro, então tens os dois médios e os três da frente, todos por dentro, tens mais linhas de passe, tens mais oportunidades para criar assim, porque os laterais estão-te a dar a largura. E os 5 do meio estão a dar-te o jogo interior. Não é? Sim, sim. E tu preferes jogar neste. A tua posição preferida? Já ouvi o Fabiano jogar extremo esquerdo, jogar a 10 no Famalicão, jogar como interior num 3-4-3. Não tem posição preferida ou então? Se te disser a posição que estou mais habituado a jogar, é sem dúvida num 4-3-3 a extremo esquerdo. Eu ando muito bem, gosto de fazer aqueles movimentos interiores para dentro, para servir, para rematar. Mas sinto-me bem em todas essas posições que disseste. Posso jogar aberto na esquerda, posso jogar a extremo esquerdo também, mas mais por dentro. Ano passado fiz muitas vezes 10 também, principalmente nos jogos grandes. Sim, sim. Este ano tenho jogado muito a extremo direito também e não é novidade, porque um extremo hoje em dia tem que saber jogar dos dois lados, porque é normal trocar durante o jogo. Sinto-me bem, o importante é ajudar a equipa. Tá bem. Agora já para relembrar, tu viveste uma mudança de treinador durante uma época em Chaves, quando mudaram de Jorge Simão para Ricardo Soares, ou temos um outro exemplo no teu antigo clube Famalicão, agora há pouco tempo eles vêm despedir o João Pedro Sousa e chegou agora o Silas. O que achas de mudar de treinador durante uma época? Sabes muito bem, como eu disse, que é uma mudança sempre complicada, mas o que tens a dizer sobre isso? É engraçado porque eu também já passei por isso este ano, ou seja, Sim. Caixinha Sim. Já foi despedido e entrou e ficou para já o treinador de sub-19, sub-20, acho eu. E lá está, a chicotada deu resultado porque temos vindo a ganhar e estamos em primeiro, mesmo que há condição, estamos em primeiro no campeonato. É difícil dizer-te porque tem os dois lados. É uma mudança sempre difícil porque os jogadores não gostam deste tipo de mudanças, principalmente quando é um despedimento, ou seja, se é um despedimento é porque as coisas não estão a correr bem. Felizmente no meu caso de Chaves não foi assim, o Jorge Simão saiu para Braga e teve que se mudar, mas saiu para melhor, era a demonstração que estávamos a fazer uma boa época e quando é assim toda a gente sai valorizada. Agora num caso de despedimento é difícil porque as coisas já não estão a correr bem e chega outro treinador e vai tentar, como é lógico, melhorar e o objetivo é esse, mas é difícil trabalhar quando as coisas não estão a correr bem, né? Não há tanta confiança, não há tanta margem para errar e então é mais um trabalho sob pressão, é mais difícil. Né? Às vezes é complicado ficar como posso dizer, habituado logo a fazer uma fase de adaptação mesmo rápida, quando, por exemplo, um treinador chega e tens que entender a ideologia dele, o jogo dele. Acho que é sempre uns dias sempre muito complicados e por isso a minha outra pergunta mais profunda vai ser como é que um jogador pode reagir nesse instante mesmo de tenho que entender o meu novo treinador, logo senão posso perder o meu lugar. Sim, lá está, é difícil. O jogador, quando acontece um caso deste, quando há uma troca de treinador, o jogador tem que estar aberto a isso, ou seja, sabe que provavelmente não há dois treinadores iguais, toda a gente tem as suas ideias, a sua maneira de jogar, a sua ideologia para a equipa, e então o jogador tem que estar também aberto a isso e tem que saber que algumas coisas vão mudar e tem que se adaptar ou readaptar.
quanto ao treinador é normal que as coisas mudem e lá está, por isso é que se calhar existe aquela época da pré-temporada e esse espaço para o jogador adquirir esse conhecimento do jogo, das ideias do treinador. E quando acontece isto no meio da época é difícil e vejo muitas vezes, isso aconteceu por exemplo connosco este ano quando mudamos de treinador. O primeiro jogo ele não mudou quase nada, ou seja, não mudou as ideias de jogo, não mudou a maneira de atacarmos ou defendermos nas bolas paradas, não mudou nada porque sabia que não tinha tido tempo suficiente para trabalhar connosco algo novo porque nós não íamos adquirir. Então é mais trabalhar se calhar a parte mental, dar-lhes a confiança aos jogadores para que eles tentem reagir à fase da adversidade, né? E depois com o tempo, com as semanas vão passando e aí sim, a pouco e pouco consegues ir trabalhando uma ou outra coisa e vais mudando para colocar tudo ao teu estilo, né? Acho que é um bocadinho assim. Ok. Tiveste muito treinadores, não, muito bons treinadores. O Fernando Valente no Aves, que eu gosto muito. O Mr. Jorge Simão, o Abel Ferreira, o João Pedro Sousa. Em primeiro lugar, ficaste, já sobre a parte do Famalicão, não estava previsto, mas ficaste um bocadinho surpreendido com a sua despedida no Famalicão. E entre todos estes treinadores, qual foi o mais importante para o Fábio Martins atingir o mais alto nível? Assim, quanto à tua primeira pergunta, não foi uma surpresa porque sei perfeitamente como os adeptos do Famalicão são exigentes, querem que as coisas corram bem e principalmente depois da época que fizemos ano passado a expectativa estava muito alta. E as coisas não estão a correr tão bem como deveriam, né? como eles achavam que iriam correr. E então percebo, porque o clube está numa situação complicada e quando é assim há sempre este tipo de mudanças. Tive o cuidado de lhe mandar ontem, não sei se foi ontem, se foi hoje, mandar-lhe uma mensagem e tivemos a conversar um bocadinho, a trocar ideias. E lá está, o futebol é assim. Quando os resultados não aparecem, normalmente é sempre o treinador que é o primeiro a ser sacrificado. A tua segunda pergunta já não me recordo, lembro-me. Sobre os treinadores. Não lembrei. Quanto ao treinador, ou seja, acho que seria injusto estar a definir só um que me tenha marcado mais, mas como disseste bem, Fernando Valente foi um dos que me marcou muito, porque lá está, estava naquela fase de indefinição, saio da equipa B do Porto sem jogar muito, e foi uma pessoa que acreditou em mim, acreditou no meu potencial, no meu valor, e me deu muita confiança para fazer uma boa época em Aves, com a ideia de jogo dele também positiva, valorizou muito. Podia dizer-te vários, mas se calhar o João Pedro Sousa também ano passado, porque lá está, talvez tenha sido a melhor época da minha carreira, então ele ajudou-me muito nisso também. Acho que posso partilhar isto, teve uma conversa comigo no início do ano, quando me contrata, a dizer-me que sabia perfeitamente que eu não era jogador teoricamente para um Famalicão que tinha muito mais qualidade que um Famalicão, mas que estava ali, que me iria tentar ajudar a fazer a melhor época possível, porque o objetivo dele era valorizar-me e ajudar-me para eu também valorizar e ajudar a equipa. Infelizmente isso correu bem, tínhamos uma ótima relação, ainda hoje tenho uma ótima relação com ele. É uma pessoa que levo para a vida, porque além de meu treinador era meu amigo e continuará a ser, e então tenho que destacar a ele também. Está bem. Agora vou fazer umas perguntas mais globalizadas sobre o futebol português, com lemas diferentes. E já em primeiro, quero falar da conspiração que tem alguns adeptos sobre os jogadores. Tu, por exemplo, já falaste disso, que recebeste algumas mensagens depois de alguns jogos especiais, onde o pessoal se lembra que fizeste formação num lado, né? E o que podes dizer sobre isso? O lugar dos adeptos aos jogadores. Sim. Assim, eu já contei esta história. Ano passado aconteceu uma situação caricata, não sei se vocês se lembram, que foi um golo, ou seja, foi depois da pandemia, nós tivemos um jogo contra o Porto em casa, e eu faço um golo, que até foi quase um golo oferecido pelo Marchesino, um erro dele, que me passa a bola, e eu lembro-me perfeitamente que antes de chutar essa bola, ou seja, quando a bola sobra para mim e eu percebo que a baliza está aberta e que normalmente faria o gol, né?
lembro-me, ou seja, faço o golo e a primeira coisa que me vem à cabeça é ainda bem que eu fiz este golo, porque se eu não fizer iam acabar comigo no dia a seguir. Porque lá está, e podia acontecer, porque a bola salta, erras e não bates bem na bola, podia perfeitamente acontecer, e todos os dias se vê golos falhados assim, até às vezes na linha de golo se falha golos. Mas foi o meu pensamento, porque lá está, o clima em Portugal é esse. Fui formado no Porto, e então se falhar um golo contra o Porto era porque estava comprado. Quando jogo contra o Benfica e jogo bem, foi o Porto que me pagou para jogar bem, e eu só jogo bem contra o Benfica. E é difícil para nós jogadores. E já passei por vários pequenos clubes e sei perfeitamente como é as semanas de treino antes de jogar contra um grande. Os jogadores todos sentem isto, tenho a certeza, que tenho que fazer um bom jogo, porque se fizer um mau jogo no dia a seguir vou aparecer no jornal e toda a gente me vai dizer que eu fiz de propósito, que eu fui comprado ou fui vendido, e é difícil, é muito difícil. E a minha segunda então vai ser focada mais na arbitragem, ou seja, uns exemplos assim, a severidade dos árbitros na nossa liga, a mediatização deles, que eu acho que os árbitros em Portugal estão muito mais mediatizados que noutros países, programas nos canais desportivos estão mesmo focados só nisso logo depois de um jogo, etc. O que achas disso em Portugal? Ou se tens algumas ideias para melhorar isso, essa coisa sobre a arbitragem? Olha, eu dei uma entrevista há uns dias, não sei precisar há quantos dias, e fizeram uma pergunta interessante, que foi: qual é que seria a minha opinião em relação, e já vi isto em alguns países, não sei precisar também qual foi o país, do árbitro, no final do jogo, ir fazer uma flash como aos jogadores, né? Acaba o jogo e o árbitro ir falar das suas decisões, o porquê, e acho que isto era interessante, ou seja, percebermos a cabeça dos árbitros, ou seja, porque é que decidiu daquela maneira, porque é que deu aquele amarelo, porque é que marcou o penalti, porque é que isto, porque é que aquilo. Acho que era interessante. Outra coisa que achava interessante era serem divulgados, já que temos o VAR, e acho que é uma ferramenta importante, mas acho que era importante ser divulgado, ou seja, para toda a gente, no final do jogo ou durante a transmissão televisiva, as pessoas conseguirem ouvir o que é que o VAR fala com o árbitro. Acho que era muito importante também. Sim. Acho que essas duas situações eram importantes para a transparência, não é? Exato. E acho que essas duas mudanças era o que eu fazia. Acho que eram essas duas. A tua segunda ideia, por exemplo, já existe noutros desportos. Por exemplo, o rugby. Sei que em França, no rugby, usa-se muito isso. Agora, a ti toca a marca. Acho que era interessante. Yeah. Na Austrália já podemos já ver, ouvir as mensagens entre o VAR e o árbitro. E, assim, claro que seria uma boa reforma, entre aspas. Fábio, como figura pública, uso muito também as redes sociais, também o Twitter, sobretudo. Qual é o objetivo de ter esta aproximação aos adeptos, aos observadores do futebol, e também se tens uma opinião sobre o uso dessas redes pelos jovens jogadores. Temos casos às vezes em Portugal entre as preocupantes de jogador que têm palavras que não deveria ter nessas plataformas, e se esses jogadores também é uma forma de comunicação e devem então formar para este tipo para o futuro, a usar essas redes. Eu digo muitas vezes, e primeiro a falar do meu caso, eu faço porque acho que é importante ter essa interação com os adeptos, ter essa interação com as pessoas que gostam de mim, com as pessoas que me acompanham, e acho importante, mas percebo perfeitamente os clubes que não o deixam fazer ou que tentam bloquear essa parte um bocadinho, porque, como disseste bem, há jogadores que não o sabem fazer. Jogadores que não têm filtro, jogadores que não sabem o que têm que dizer ou o que podem ou não dizer, porque tu podes ir para uma rede social e ser sincero, mas proteger-te também um bocadinho e não falar de coisas que não podes falar, ou usar termos que não podes usar, né? E então percebo a parte, digo muitas vezes isto, percebo a parte do jogador que gosta deste tipo de interação, que gosta de falar com os adeptos, que gosta de redes sociais, percebo perfeitamente, e hoje em dia
O mundo é muito globalizado e acho que as redes sociais são muito importantes para a imagem de um jogador, para a divulgação da marca, que é o jogador não deixa de ser uma marca. Mas percebo também a parte dos clubes e a parte dos diretores de comunicação que tentam controlar isso um bocadinho e que se preocupam com o que os jogadores dizem nas redes sociais e o que não devem dizer. Acho que isso tem que ser muito bem gerido e sempre tive essa abertura. E no ano passado foi quando eu comecei a fazer mais os posts no Twitter. Tinha uma abertura muito grande com o diretor de comunicação, ou seja, era uma pessoa também que ficou minha amiga e conversávamos muito sobre isso e ele deixava-me à vontade. De vez em quando também me davam umas duras a dizer não devias dizer isto, não devias dizer aquilo, mas lá está, era aquelas críticas construtivas e que serviam para eu também perceber o que podia ou não dizer, mas sempre com respeito pelo trabalho dele, porque é o trabalho dele, ele sabe o que está a fazer também. E ele também com respeito pela minha pessoa e pela maneira como eu quero gerir as minhas redes, a maneira como quero interagir com os meus fãs, com as pessoas que gostam de mim. Então acho que tem que ser uma coisa bem gerida, mas acho que é super saudável. Ok, agora vai ser a última pergunta, normalmente na entrevista. Atualmente para ti, qual é o melhor jogador da Liga NOS? E qual foi o melhor jogador com quem evoluíste, claro, também. Com quem? Desculpa, não percebi. Com quem evoluíste? Com quem já jogaste? O melhor jogador da Liga NOS para mim, né, é a minha opinião, e é um jogador que por acaso eu de vez em quando falo com ele, é um jogador que eu admiro muito, é o Corona. Já sabia das respostas. Adoro. É alguém que desfruto mesmo a ver jogar, tem um requinte técnico incrível, tem coisas que é mesmo de craque. Agora, o jogador que mais me fez evoluir, ou que mais gostei de jogar, tenho que falar se calhar do Banega, porque claro. é meu colega de equipa agora, é um craque também, é um ícone do futebol, ganhou não sei quantas Ligas Europas pelo Sevilha, tem uma carreira incrível, e então acho que tenho de dizer a ele porque é um grande jogador mesmo.